Um japonês fazer a comida japonesa. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TBL Comunicação. Se você já está nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube, já faz o seguinte, já se inscreva aí para você receber diariamente os produtos que nós fazemos aqui, inclusive alguns especialmente para os canais, tá certo? Essa primeira meia hora aqui é um oferecimento dos nossos amigos aqui da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. Também a Hobby Media, que tem o painel eletrônico mais bem localizado de Guarulhos. Paulo Facini com Tiradentes. Jornal Guarulhos Hoje nos apoiando aqui desde o início. Um abraço para o pessoal da redação. Se você está ali na região do Bom Sucesso, Pimentas, para conhecer o Shopping Bom Sucesso, um local incrível para você levar sua família. E aqui na região central tem o Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, Jardim Flor da Montanha. A ACE Guarulhos sempre desenvolvendo produtos para a sua indústria, o seu comércio. E a Guarupaz. Guarupaz trazendo informação nova aí, viu? Cartão Cidadão tão fácil de fazer que apenas 3 passos você resolve toda a situação. Guarupaz levando você de ponto a ponto. Colégio Maia com desconto para você que é funcionário público. Roda Center, que é apaixonada por veículos. Vai lá levar seu carro, você vai ver como o pessoal gosta mesmo do que faz. Também falar aqui da Associação dos Educadores de Guarulhos, sempre com a gente, a Maurília, nossa amiga. E a ProGuaru. ProGuaru trabalhando e sabendo que a nossa união é o que transforma Guarulhos. Paloma, temos aniversariantes hoje. Vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Nesta quarta-feira, cantamos parabéns para Cláudio Palermo, Gabriel Galdino, Júlio Filgueira, Lucas Maleca, Luiz Carlos, Márcia Tachete, Michele Ramos, Patrícia Bars, Patrícia Papoto, Sérgio Augusto. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Olha, hoje nós temos o prazer de receber aqui, vou ver se eu falo o nome direito dela, Wafa Ismaili. Wafa Ismaili. Ismaila. É sorriso, tipo Quase. sorriso, né? Quase um Quase sorriso. um sorriso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Do Prazer. do lado dela, o Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. Nós trouxemos essa dupla aqui para falar de um assunto que está preocupando muita gente. Nós vivemos num clima de medo, um clima de guerra, e o que nós não queremos é o que acontece aqui no Brasil, o que acontece em outros países. Porque o Brasil tem uma... eu estava hoje lá com um amigo meu chamado Abdala, e ele comentando que ali na região se dá bem judeu, com muçulmano, com chinês, com tudo. E a gente quer que isso continue no Brasil. E alguns casos ocorridos aí pelo mundo têm preocupado muito. Não é isso, Wafa? Sim, mas no Brasil, graças a Deus, a Entendo. imigração libanesa que aconteceu, a grande massa de libaneses que chegaram aqui na década de 50, construíram uma comunidade muito amigável com os cristãos, com todo mundo. Sempre houve um respeito muito grande, principalmente aqui na região onde nós vivemos, em Guarulhos, né? Temos a mesquita, temos o cemitério islâmico, sempre tivemos apoio de todos e sempre tratamos todos como irmãos, né? Alexandre, eu sinto isso. Quando eu vejo notícias do mundo, que um brigando com o outro, eu não sinto isso. Eu nunca senti
Isso no Brasil, de ter qualquer tipo de raiva, qualquer tipo de animosidade entre cristão e muçulmano. Tô certo. Está completamente certo, né? O Brasil, ele tem, até pela questão do seu Estado laico, ele sempre primou por um bom relacionamento com todas as nações, né? Sejam elas de origem islâmica, os árabes, né, por sua vez, judeus, Israel, ou qualquer outro país, enfim, né? E isso acabou refletindo no comportamento das pessoas, desses imigrantes que aqui vêm para trabalhar, para ganhar sua vida e fazer negócio entre si, né, com brasileiros, e acabou transformando, construindo, né, principalmente em São Paulo, o comportamento cosmopolita, né, de uma pluralidade muito grande de gastronomia, cultura, arte, enfim, e religiosidade também, e que convive muito bem, né? E os governos, né, que vêm aí vem liderando a nação brasileira, sempre, pelo que a gente percebe, procurando fazer a manutenção desse tipo de relação. E a gente não pode deixar isso mudar, né? Esse medo que existe lá fora, chegar até nós, essa amizade entre as nações, entre as etnias aqui no Brasil, tem que continuar de uma maneira bastante gostosa, como sempre foi. E para que isso ocorra, o Afa e o Alexandre não estão apenas no discurso. Eles vão fazer alguma coisa para melhorar esse conhecimento, que às vezes a gente não tem o menor conhecimento do que é muçulmano, da cultura. E a gente muitas vezes não consegue amar o que não conhece. Então é bom conhecer, não, Afa? Sim, por isso que a gente está promovendo um evento, né, no próximo domingo, aberto a todos, para conhecer a não religião é só para islâmica, muçulmanos. Não é só para muçulmanos. Aliás, é muito mais para... aliás, é para não muçulmanos, inclusive, porque são informações básicas que nós vamos passar para que as pessoas conheçam. Não tem um cunho cultural também o evento, de conhecer um pouquinho sobre a gastronomia árabe. Né? Principalmente cultural. Principalmente cultural e de principalmente desmistificar alguns entendimentos errados sobre o que é o islamismo. A gente não tem a ideia de fazer um culto religioso, de converter ninguém ao islamismo, até porque Deus escolhe essas pessoas que seguirão ao caminho do Islã ou não. Então, a gente não tem esse foco, esse objetivo. Na verdade, é realmente desmistificar erros que a nossa sociedade hoje entende sobre o islamismo e levar informação, levar conhecimento, levar cultura, promover uma tarde agradável com todos ali. Alguns amigos meus que são islâmicos, eles disseram uma coisa interessante, que aquele ataque lá na Nova Zelândia, na verdade, não foi um ataque contra muçulmanos, na verdade foi um ataque contra a humanidade. Porque, no final de contas, todos somos humanos. Com certeza, com certeza. Na verdade, acredito que foi essa questão do ódio hoje em dia, né, que as redes sociais estão trazendo muito, até informações erradas que a própria mídia muitas vezes coloca por uma falta de conhecimento sobre o que é o islamismo. Isso tem ocasionado esses problemas no mundo, né, como um todo. Então, nós como muçulmanos, nós temos por obrigação de levar a informação correta para as pessoas. Logo no começo do programa, eu esqueci de falar, eu quero dar o endereço, porque você sabe, Serginho, que uma vez a primeira vez que eu fui lá, eu tive dificuldade para chegar. Não é tão fácil, eu acho que é mais fácil você vir ali pelo campo dos servidores. Qual é o endereço? Lá é Rua Carlos de Campos, 767. Repete de novo. Rua Carlos de Campos, número 767. Na verdade, o portão de entrada lateral do Bosque Maia ali já é aquela rua que sobe já. No portão lateral. Quem da entrada principal ali do Bosque Maia pela lateral ali... Fiz ele naquela rua. Na rua, quem sobe à esquerda. Perfeito. É bem ali. No final dessa rua já tem a mesquita ali. Vocês têm algum site,
alguma rede social que a pessoa possa procurar e pegar mais informação? Não. Sim, tem o canal do YouTube da própria Mesquita, Opa. onde todas as sextas-feiras são disponibilizados os vídeos dos sermões, né, dos sheiks que participam. É só procurar por Sibra, S-I-B-R-A, Sibra, Sociedade Islâmica Brasileira. Pedir para a produção procurar aí o canal para botar aí. Repete de novo para eles anotarem, para as meninas anotarem. Sibra. S-I... I-B-R-A, Sibra. Perfeito. Romildo Ferreira dando boa noite para nós. Tá dizendo, a miscigenação das raças são muito bem-vindas e acrescenta muito para a evolução geral de todos e para todos. Ela diz que ama muito essa miscigenação. Eu também sempre vi a miscigenação como algo positivo, na verdade. Eu acho que acaba acrescentando essa coisa de pureza. Não é muito bom, não. Como é que vocês viram? Eu acabei fazendo uma correlação, talvez por ser muito parecido aquele ataque da escola de Suzano com aquele ataque que teve na Nova Zelândia. Então, eu acho que eu senti... É uma coisa preocupante, não, Alexandre? Foi muito próximo, né? Um acontecimento acabou sendo sequencial a outro e as pessoas criaram alguma correlação. Eu acho que o mais próximo que a gente pode fazer de entendimento sobre isso é justamente o que a Wafá colocou a respeito das redes sociais. São ferramentas fantásticas, né? Sem dúvida nenhuma. A internet ela tem potencialidades fantásticas, só que bem utilizadas tem um benefício para todos. E o que acontece é que a gente observa muito isso, as pessoas parecem que elas ganham mais coragem em se expressar por um canal digital, mesmo com todo... Escondido atrás, mas a gente sabe, né, graças a Deus e graças às autoridades, hoje, e a tecnologia, existe a rastreabilidade de tudo, né, e se consegue chegar num crime cibernético ou não, enfim. Mas o mais importante, quer dizer, a pessoa ganha uma coragem que ela não teria, talvez, de maneira presencial, olho no olho, e aquela coisa toda. Então a gente precisa talvez resgatar, e é uma questão de valor, né? Uma questão de referência, né? O propósito desse evento é um pouco também em direção a isso, para que as pessoas tenham mais conhecimento a respeito da religião islâmica, dos próprios muçulmanos no Brasil, muçulmanos como eu que são convertidos, né, que aceitaram a religião na sua vida, ou outros também que nasceram em berço islâmico, como o Wafá, ou como um imigrante muçulmano, islâmico, sírio, palestino, que tem muitos agora no Brasil, enfim. Mas a gente precisa ter um pouco mais de respeito, né, saber que aquela informação talvez doa em alguém, né? Esse amor indireto, ele está faltando hoje um pouquinho. Uma né? coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Elas me vêm de lenço, usando lenço, e elas me perguntam se eu sou de lá, né? E é muito curioso isso, porque aí eu brinco, eu falo de lá da onde, né? E eu sou brasileira, eu sou nascida no Brasil, então eu falo para as pessoas, eu sou brasileira, mas como pode você ser brasileira? Não é só de quem é de país árabe, não é só quem é árabe que é muçulmano. Então você vê, envolve questão cultural. Hoje hoje é a maior religião do mundo, e então não tem como ser a maior religião do mundo sendo só de países árabes, né? Então a África, já me perguntaram se existem negros na mesquita. Hoje Extremo Oriente. exatamente, né? A África hoje tem um grande número de muçulmanos. A Europa existe um estudo por taxa de natalidade que daqui a 10 anos ela vai ser toda muçulmana. Não, isso não é crença, né? Isso é um estudo por taxa de natalidade e migração de muçulmanos para a Europa. Então, essas coisas que a gente tem perguntas cotidianas, de dúvidas cotidianas, e que a gente quer trazer isso para o evento, né? Como que eu vivo? Vai ter palestra. Quais serão os temas dessas palestras? Para as pessoas ficarem interessadas e irem lá. Então, a princípio, vai ser uma palestra muito simples de desmistificar justamente essas questões. Por exemplo, sobre Jesus Cristo, né? Muitos acham que nós odiamos Jesus Cristo, ou que nós simplesmente não acreditamos em Jesus Cristo.
Então, Legal isso aí. é um tema muito, muito perguntado, até porque a classe evangélica hoje tem Jesus Cristo muito forte e como Salvador e tudo mais, e eles acham que nós não acreditamos no Salvador, né? Numa pessoa que, para os evangélicos, vai salvar tudo, né? Então, a gente vai explicar qual que é a visão muçulmana em relação a Jesus Cristo, como uma figura muito importante para nós, né? Falar a questão dos pilares da religião, que são os pilares da crença mesmo, os pilares da fé islâmica, coisas assim muito tranquilinhas para as pessoas realmente entenderem o que o muçulmano acredita de fato. E vale lembrar que os muçulmanos é muito rico a história deles, né? É uma coisa incrível. E o pessoal do norte da África era muito mais evoluído do que a própria Europa, quando boa parte dos mouros, né, acabaram ascendendo até a Europa. E vocês têm uma história muito bonita, não? Mesmo antes de Maomé. Na realidade, antes, na era pré-islâmica, no período pré-islâmico, os árabes, eles eram um povo que possuía, enfim, as suas tribos, né? Na Península Arábica existiam várias tribos, né? Isso perpetuou depois da revelação islâmica com o profeta Muhammad e por sua vez, perpetuou essa questão das tribos. Mas, de qualquer forma, existiam várias crenças. Existiam muitos judeus, por exemplo, na Arábia Saudita, naquela época, né? Existiam alguns cristãos, sim. A gente está falando de um período de 638 anos, aproximadamente. 6 séculos. Do desaparecimento de Jesus, né? Porque para nós ele permanece vivo, foi resgatado por Deus e volta para fazer para anunciar o juízo final, né? Então isso é uma coisa que casa muito com o cristianismo, né? Mas de certa forma os árabes naquele período pré-islâmico eram, infelizmente, eram de modo geral, né? Tirando os cristãos, poucos cristãos na época, e os judeus que estavam lá eram povos politeístas, né? Então o Islã ele veio justamente naquela época, uma revelação, com as revelações alcorânicas, junto com o profeta Muhammad, uma revelação que era feita pelo anjo Gabriel, enfim, ela veio para corrigir esses erros de politeísmo, aquela coisa toda, como o pilar principal da fé islâmica, que é adorar um Deus único, né? Perfeito. Enfim. O que casa junto com o teoricamente com o cristianismo e com o próprio judaísmo, né? Então é interessante que vocês estão num espaço muito pequeno ali e todos dividindo o mesmo espaço ali, por isso que dá muita confusão, que eu acho que é uma grande besteira, né? Já que todos, de uma certa forma, congregam algumas ideias e algumas convicções, aquele espaço deveria ser de todos, não? Sem dúvida. O espaço lá é pequeno, né? Se a gente olhar para o mundo árabe de modo geral. Ali devia ser mundial, ali, ó, ninguém é dono daqui e todo mundo é dono ao mesmo tempo. É o meu pensamento, não sei se seria possível tal coisa. Por um lado bom, né? E na realidade a origem é uma só, né? O Deus é um só, né? De todo aquele povo, de nós todos, enfim. O Deus é um só. A origem do povo árabe e judeu é semita, ou seja, vem do filho de Noé, Sem, que originou o aramaico, o hebraico e o árabe. Então, quer dizer, é uma besteira realmente tamanha. Tem uma curiosidade também bem legal de se falar, que é a questão de Allah, que para nós muçulmanos é o nome próprio de Deus, mas que é um Deus único. E as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: o seu Deus Allah, ele não é meu Deus, ele é um Deus único, é o Deus de todos, né? E a curiosidade que eu queria contar é que em países árabes, por exemplo, o Líbano, os cristãos de lá chamam Deus Allah. Como um Deus único, né? É o nome próprio de Deus. É a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Aqui, que é justamente essa questão. Não tem um Deus separado para os muçulmanos, não existe isso. Eu gosto de dizer o seguinte: Allah e Deus, na verdade, é que Allah é o jeito que os islâmicos chamam Deus, que é a língua deles. É tipo God, que os ingleses chamam, God.
Eles chamam Allah e nós chamamos de Deus. Na Então realidade, é a mesma coisa. É o nome de Deus em árabe. Sim, né? é o nome de Em Deus. resumo, é isso. É o mesmo Deus. O cristão chama de Allah, né? Existe um filme que é A Paixão de Cristo, que fez muito sucesso, enfim, do Mel Gibson. Tem um trecho lá que Jesus, na cena, ele está lá suplicando para Deus, né? Enfim, numa oração, num campo lá de vegetação, enfim. E ele fala, Ilerra, né? Ele chama, quer dizer, meu Deus, que é a mesma... Ele está lá, foi feito muito bem o filme, e ele fala em aramaico no filme, quer dizer, que é a mesma origem da língua árabe. Então, ele chama da mesma forma, ele traz para si, o meu Deus, ele leva, né? Ele leva a variação de Allah, meu Deus. Então, é bacana. Então, são pontos que vão ser falados nesse evento, né, que as pessoas vão poder tirar suas dúvidas com todos que estiverem ali, principalmente com os palestrantes principais, né? Rabi Khalil, nos acompanhando aqui, Rabi Khalil. E está dizendo assim, Oi. 2 pessoas extraordinárias. Fala com ele ali, então. Oi, Rabi, tudo bem? Como você tá? Rabi Khalil nos Assalamu acompanhando. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó, você viu, Chico? Esse é o cumprimento correto. Eu estou falando a brasileirada aqui. Michele Ramos, obrigado pelo carinho, sempre tribuna. Roberto Samuel, Michele, obrigado. Aparecido Vitorino. Roberto Samuel, boa noite ao povo libanês também e aos convidados aqui do Brasil. Tivemos ataques também. Por que esse ataque, no seu ponto de vista, da escola Raul Brasil em Suzano, massacre dos estudantes dentro da escola, o que você acha que pode ter ocorrido com esses jovens? Acho que eu vou perguntar para o Alexandre. O que será que aconteceu com esses jovens? Eu acho que é uma coisa tão insana. Eu não consigo maltratar um cachorro, um gato, um passarinho. Quanto mais uma criança, um jovem. Eu acho que é um pecado. Pecado no sentido de cometer algo imperdoável mesmo. Desculpa, posso responder? O que você acha que aconteceu? Eu classifico em 2 coisas. Uma questão familiar, que eu acho que as famílias estão se perdendo. Perfeito. Né? Orientação familiar. E a segunda coisa é a questão de eletrônicos. As pessoas hoje em dia estão se perdendo, os jovens estão se perdendo com isso. Eu acho que isso deveria ser uma grande preocupação hoje das famílias, porque ele está ali planejando 1000 coisas e a família não está sabendo de nada e ele não tem maturidade suficiente para aquilo. E aí essas coisas começam a acontecer, né? A força, ele ganha a força ali num mundo que é só dele, num pensamento errado só dele, né? E é isso que dissemina ódio nas redes sociais hoje em dia. Eu vou só complementar, acho que é super correta a pontuação. O que eu adiciono é que, salvo as condições de qualquer problema de patologia neurológica que os jovens possam ter desenvolvido, enfim, a gente não pode esquecer disso também, mas acho que de modo geral, mais uma vez, trazendo esse tópico, essa pauta para dentro da nossa pauta principal, digamos assim, é justamente mesmo balizamento do que é correto, do que é certo, de uma prática de educação e de família que uma igreja evangélica, por exemplo, uma igreja católica ou uma igreja judaica, uma sinagoga judaica ou uma mesquita islâmica passam, é isso que eu acho que está faltando bastante. Eu me recordo, eu tenho um pouco mais de 40 anos, mas eu recordo quando eu era criança que se ouvia muito, e eu não era muçulmano quando criança, nasci em berço católico, enfim, mas eu ouvia bastante quando criança temor a Deus, né? Medo de Deus, aquela coisa toda. Isso chamava muita atenção e a gente ficava, puxa, Deus está vendo. As pessoas usavam isso até como vício de linguagem, Deus está vendo, cuidado. E hoje a gente não vê mais essas referências. E o jovem ele tem crescido sem referência. Eu acho que pior do que ter uma referência ruim é não ter nenhuma referência. Alexandre, vamos fazer o seguinte, eu quero que você fale um pouquinho mais dessa festa. A gente tem mais uns minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo e já volto com esses 2 convidados incríveis aqui. Porque temos que construir, como a Wafa falou, nós temos que falar muito de família, é o grande alicerce dessa juventude que está faltando. Nós já voltamos.
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A SERT Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure.
faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Esse segundo bloco, agradecer ao pessoal que nos apoia, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Públicos, o STAP, nosso amigo Pedro Zanotti, o consultório da doutora Gisele Cristine, que fica ali no Jardim Paraíso, Silvestre Pires de Freitas, telefone 4378-5941. Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, nosso amigo Walter dos Santos, o do nosso amigo vereador Maurício Brinquim, que é do Sindicato dos Condutores da cidade de Guarulhos, Coopertrans Guaru, do amigo alemão do transporte, Irapuã Siqueira, do sindicato, o Sindicargas, nosso amigo, Asta Soluções e Promoções, GFF, Propaganda e Eventos, pensou em propaganda, carro de som, olha, vai lá falar com o pessoal da GFF, você vai... Genaro Fiorilo, isso mesmo. Casa do Extintor, porque a sua fábrica, a sua loja precisa estar com os extintores em dia, hein? Vá conversar com o nosso amigo Eduardo Martins. Mercado o Barbosa Supermercado, o supermercado da família, apoiando a Copa Barbosa Supermercado, e a Macon Instrumental Cirúrgico com a gente. Obrigado pelo apoio. Estamos conversando aqui com a Wafa Smiley. Vou acabar aprendendo árabe. Você faz até um sorriso. Smiley. E o Alexandre, nós estamos falando um pouquinho de conhecer um pouquinho mais do povo árabe. Rapaz, vai ter um evento muito legal nesse domingo, que inclusive com comida árabe. Olha, é imperdível, comida árabe feita por árabes. Olha, então deve ter uma coisa toda especial. Então vá. Mas onde que é? Segundo a nosso convidado, você, ali no portão da João 23, naquela avenida, João 23, Bosque Maia, primeira à esquerda, você subindo, é isso? Isso. Portão, certo? Lombada à esquerda. Passou a lombada, pega a esquerda, no finalzinho você vai ver a mesquita lá, que horário que começa? Às 14 horas. E vai até que horas? Até o último. Até o último, olha, até tiver até a comida. última dúvida. Olha que bacana. Então vamos lá, leva a família, vamos conhecer. Tem parquinho para as crianças. Pode levar a criançada, vai conhecer um pouco essa cultura maravilhosa, para a gente construir um pouquinho mais um mundo de paz. Olha, exatamente. Você vai descobrir o quanto nós somos parecidos com eles. Muito parecidos, seja na forma religiosa, seja no dia a dia. Eles são muito parecidos com nós. E é legal você ter isso para saber. Simone Borges dando boa noite para nós. Obrigado, Simone. O Aparecido está agradecendo aqui. E o Rabi continua conosco aqui. Aliás, o Rabi está me devendo uma visita aqui. Nós temos é a única mesquita que nós temos em Guarulhos, Wapa? Sim, hoje é a única mesquita. É grande, eu já estive lá. Ela é grande. Ela também funciona como um clube, né? Ela tem um salão de festas. Até hoje eu estava em reunião com o pessoal da Secretaria dos Direitos Humanos, que vai estar com a gente lá também. E ele falou, eu já estive na mesquita e eu acho bem importante você explicar para as pessoas como funciona lá. Porque quando você vai em algum templo cristão, né, alguma igreja, você sai da rua e já entra direto na igreja. E na mesquita é diferente, porque como tem um salão de festas grande, a mesquita fica em outro espaço, tem um parquinho, é tipo como se fosse uma sociedade, a gente fala sociedade islâmica porque é de acolhimento mesmo, não só para ir rezar, né? Não só para ir orar. Mas para conviver. Para conviver, o salão de festas, quadra, é um clube. A gente também chama de clube lá. Que vai ao encontro justamente do que a religião prega também, né? Do que parte do que
estabelecido na religião, que é o convívio, né? O ambiente que se forma para que todo mundo se beneficie com a presença de uma outra família, de um amigo. A enfim. grande maioria Isso das é mesquitas fundamental. de São Paulo tem essa mesma estrutura, né? Esse Tem mesmo estrutura desenho de arquitetônico. quadra, similar. Tirando algumas que o espaço é muito pequeno e aí fica só mesmo para oração e tal, mas a maioria não. Por que o brasileiro tem essa noção de que o povo árabe, o povo do Oriente Médio, é um povo violento? Primeiro por causa da questão da mídia, né? Tem muito a ver também com a questão da Palestina e Israel, né? Que é totalmente não religioso e sim político, porque os judeus e os muçulmanos, pelo menos aqui no Brasil, convivem de uma maneira muito harmoniosa. Eu já trabalhei com judeus também, a gente não tem problema nenhum. E eles pensam que as pessoas pensam que muçulmanos odeiam judeus, judeus odeiam muçulmanos e não tem a ver. Na verdade, essa questão da Palestina, ela tem uma questão mais política do que religiosa, né? Então, quando aconteceu a ocupação de Israel e tudo mais, quando expulsaram os palestinos de sua terra, até hoje os palestinos é um povo sem nação praticamente, né? Então, tem muito a ver com questão política, que as pessoas entendem. Começou por aí, depois veio a questão 11 de setembro, se levantou muito uma questão de terrorismo, mas que, na verdade, não existe. Existem criminosos como existe em qualquer religião. Hoje, se a gente pegar a classe carcerária aqui do Brasil, que mata, que estupra, que rouba, que tudo, são cristãos que cometeram erros. Da mesma forma nas outras religiões, né? Então, a gente não pode generalizar que todos os muçulmanos são terroristas. E existe hoje muitas piadas, muitas coisas envolvendo isso. Ah, você é muçulmano? Nossa, mas você é tão legal. Mas assim, por que eu não seria legal, né? Assim, eu teria que ser alguém perigoso, alguém, né? Então, essas questões, assim, a gente... apesar de ter muita informação na mão, a gente também é muito desinformado, né? É tão desinformado que eu estava vendo uma torcida de futebol em que eles desenharam o Osama Bin Laden com um monte de bomba e a torcida chama terroristas. Você vê como o pessoal não tem bem noção do que está falando. Criou-se a conotação muito, muito radical sobre o assunto e que isso está virando verdade. Já começa a virar verdade no consciente coletivo. E é por isso que a ideia do evento. A ideia do evento é tentar desmistificar e não fazer só esse evento. Criar mais eventos de informação para que outros muçulmanos não sofram, né, por querer seguir uma religião que é de paz. Por exemplo, só para concluir o raciocínio, a questão do Bin Laden, né? Bin Laden, pra gente, até hoje, a gente não sabe se realmente tudo aquilo foi verdade, se não foi algo colocado, né? Um certo dia, estava passando no Jornal Nacional, ele estava programando um ataque terrorista, né? E teve um momento ali que ele estava falando em árabe e não tinha nenhum som por cima da voz dele, né? E minha mãe, por ser nativa, libanesa nativa, eu falei para ela: mãe, o que ele está falando? Ela falou assim: ele não está falando nada de ataque terrorista, ele está falando sobre um capítulo do Alcorão. Aquilo tudo me levantou na mente, né? Será que tudo que a mídia fala é realmente verdade, assim? Sobre o que acontece com os muçulmanos? Então, é aí que tá. Tudo é muito colocado hoje em dia, tudo é muito interesse em cima do assunto. Hoje, por ser uma religião que mais cresce, talvez exista a necessidade de pessoas de fazer isso porque não quer ver um crescimento de uma religião de paz, de harmonia, crescendo, e coloca isso para denegrir. Isso vai ao encontro da proposta que eu ia mencionar, inclusive, né? Porque existe um filme que alguns vão poder se lembrar, não me recordo o nome do filme, mas que o Will Smith, que é o personagem principal, ele conduz o raciocínio de uma outra pessoa. Ele é meio que um trapaceiro, né, no filme, e ele conduz a pessoa dizer um número, né, que era 53, se não me engano, na ocasião. E durante uma sequência de
de situações, ele expõe esse número para que essa pessoa fixe na mente esse número. E quando ele pergunta o número para a pessoa, o primeiro número que vem na mente dele, do alvo desse golpe, foi o 53. E ele, enfim, deu um golpe lá Golpe duplo. Exato, golpe duplo, é o nome do filme em português, na versão brasileira. Mas é mais ou menos o que acontece, né? O que acontece, talvez, enfim, a gente prima pela boa fé de todas as pessoas e da imprensa também. Mas eu acho que o volume de informações ele é muito pequeno que chega para nós aqui. E sempre que chega é a imagem feia, é a imagem do árabe com uma arma na mão, é o árabe com uma criança com uma arma na mão, é o árabe com uma bandeira preta, ou enfim. E nem sempre, não existe somente isso no mundo árabe, né? Se eu esquecer um pouquinho o árabe e falar um pouquinho do judeu, são inúmeros os movimentos em território israelense, feito por israelenses, promovendo que o Estado de Israel tem que desocupar determinadas áreas e assentamentos judaicos que Colinas estão... Golã. Sim, por exemplo, né, a Guerra dos 6 Dias, enfim. Mas grande parte do povo israelense também não quer aquilo. Né? Então, isso prova que, puxa, a questão é territorial, a questão é política, em alguns aspectos étnica, sim, a gente não pode esquecer, mas não religiosa. Quando a gente se volta para a história islâmica, né, o profeta Muhammad, que é conhecido na sua grande maioria como Maomé, né, aqui no Brasil, durante um bom tempo da vida dele, ele morou ao lado de um judeu, né, e todos os dias esse judeu colocava lixo e sujeira na porta dele, porque não gostava dele, enfim, tinha uma questão pessoal com ele. Durante muito tempo. Um dia isso não aconteceu. Ele foi lá, bateu na porta do judeu e perguntou: escuta, o que aconteceu? Senti sua falta hoje. O filho do judeu estava morrendo. Ele foi lá, deu uma palavra de consolo, enfim, mas foi um ato de caridade, um ato de amor. E aí, é muito isso, né? A responsabilidade com os vizinhos, independente quais... Não conhecia essa história. Independente da origem desse vizinho, da religião desse vizinho, da cor, da raça, enfim, independente disso, né? A gente tem responsabilidade. Nós, como muçulmanos, nós temos responsabilidade com relação ao nosso vizinho, independente se ele é cristão, evangélico, judeu. Nós temos responsabilidades mais correto, com a nossa comunidade, começando nos nossos vizinhos, né? O mais correto é que eu não ponha comida na minha mesa se eu não tiver certeza que os meus vizinhos da direita e da esquerda tenham também o mesmo para colocar na deles. A responsabilidade que eu tenho com o filho do meu vizinho, independente se ele é muçulmano ou não, é tremenda, é tão grande quanto a que eu tenho com o meu filho. Meu amigo o Lapetina está nos assistindo. Ô, Lapetina, obrigado pela audiência. E o nosso pessoal pegou aí o canal do YouTube, né? Então, coloca aí, por favor. Esse é o canal da Mesquita. Pegar mais informações, ó. Toda sexta-feira tem sermão, é isso? Isso, toda sexta-feira. É esse daí? Esse canal? Isso. Então, toda sexta-feira você pode acompanhar aí o sermão do Sheik. Até para você conhecer um pouquinho, sabe? Eu acho que a curiosidade sempre é bom. É transmissão sentido. Online, transmissão ao vivo, tá? No momento do sermão. E depois fica disponível para quem quiser assistir. Olha que bacana. Mesmo que o sermão ele seja inicialmente, porque em algumas ocasiões o sheik que está fornecendo o sermão, está fazendo o sermão, pode ser árabe e não falar português. Mas na sequência, geralmente, uma pessoa com bastante conhecimento e habilidosa consegue fazer a tradução do sermão, né? Como informação para os mais curiosos, inclusive aqueles que gostam de estudar religiões, toda a condução litúrgica do culto, né, islâmico, digamos assim, está lá, a pessoa consegue ver, consegue assistir em tempo real. Eu quero assistir isso daí. André Siqueira, boa noite aos convidados do programa. Que assunto interessante e oportuno depois do vídeo que foi divulgado nas redes sociais daquele jovem em frente ao cemitério na Timóteo Penteado. Eu estava conversando com o Lamé, o secretário de Direitos Humanos, vereador Lamé, e ele me falou que aquele vídeo, na verdade, é antigo, é de 2015. Sim. É isso, Rafa? Sim, estávamos comentando sobre ele hoje e ressurgiu, né? E por que ele ressurgiu? Por que
voltaram a falar sobre o vídeo, né? Por quê? Então, porque, bom, a gente trabalha com marketing, a gente entende um pouquinho dessa questão da parte orgânica na internet. Você faz um post hoje, ok, pode ter muitos comentários, muitos compartilhamentos, né? E aí, daqui a pouco, ele vai caindo ali no ranqueamento. Se alguém voltar a comentar ou compartilhar, ele ganha novamente força. Então, alguém fez isso para que ele ganhe força novamente. Tipo, ó, não esqueçam, ó isso aqui é importante, vamos disseminar esse ódio aqui. Então, alguém reacendeu isso. Mas eu achei até importante divulgar aquele vídeo, porque você vê, pelo que ele está falando, do jeito que ele está falando, que ele é um completo, sei lá, um... Descontrolado. Louco, né? Bobo. Eu acho que, para não falar uma coisa pior, ele seria bobo. É uma pena, né? Porque a gente olha, vê que um jovem, né? Enfim, que por algum motivo aí ele precisa entender mais próximo do indivíduo, mas será que estuda, será que não estuda? O que estuda? Quais referências segue? Porque tudo é sem muito embasamento de nada, né? Uma coisa ele fala que volte para a Líbia, não fala Líbano. Você vê que não tem... Ele não tem informação ali, né? Não, nenhuma. O que ele criou na cabeça dele foi lá e falou. Não, só ódio pelo ódio, ódio de graça pelo e ódio. pronto, né? Eu acho que nem ódio ele tem. Eu acho que ele queria aparecer. Foi um ato irresponsável de alguém que queria aparecer. Nosso amigo argentino nos acompanhando. Ele gosta desses assuntos assim interessantes. E ele está nos acompanhando aqui. A Cássia Gomes também está dizendo que está gostando muito aqui do nosso programa hoje. E nós já estamos terminando o programa, hein? O assunto foi muito bacana. Verdade. E olha, então nesse domingo, a partir das 14 horas, ali, ó, você subir na rua João Vitor, aquela rua do Bosque Maia, subindo, passou a lombada, primeira esquerda, vai até o final, você vai encontrar a Mesquita de Guarulhos. Pode entrar, é de graça, não vai cobrar nada. É de graça e eu queria fazer um apelo. Vamos levantar a bandeira da paz, tá? Vamos fazer um evento bonito para todo mundo, para levar informação, paz, amizade. Vamos pregar isso no dia, porque a gente não pode continuar disseminando ódio nas redes sociais em questão de religiões. Não falo de Islã, falo de todas. Vamos tratar todos como se fossem nossos irmãos. É um apelo que eu faço. Vamos levantar a bandeira da paz e vamos não para ganhar mais experiência e para ganhar mais conhecimento. É para isso. Aliás, no Rio de Janeiro aconteceu algumas coisas, né, Alexandre, de evangélicos que não são tão evangélicos, né, ligados ao tráfico de drogas, forçando uma pessoa que tinha um centro espírita lá a quebrar os santos dela, as imagens, as coisas, os pertences. Isso também é uma forma, tem que respeitar, meu amigo. Se você não acredita, deixa pra lá, viva a sua vida. Eu gostei muito dessa história, eu vou usar essa história maravilhosa, da pessoa que coloca lixo na porta do outro todo dia, e no dia ele não vai ver, não tem, aí ele bate na porta do vizinho, o vizinho está com o filho morrendo doente, né? Uma doença terminal já. Enfim, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, dá uma palavra, enfim, aquele jovem acaba aceitando ele como mensageiro, só uma pessoa muito iluminada poderia, né, na ocasião, ter uma atitude nobre como aquela, enfim, e é um desfecho daquilo que a gente chama de hadith, né, de coisas que o profeta deixou de exemplo, né, para que todo muçulmano possa se balizar, possa seguir, possa se espelhar. Um pouco mais cedo eu mencionei, né, cumprimentei o Rabi com assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nada mais é do que a paz esteja com você. Que a paz de Deus, que né? a paz, bênção e misericórdia de Deus estejam com você, né? E isso é o cumprimento islâmico. Seja para um outro muçulmano, seja para qualquer pessoa, né? Então a recomendação é sempre essa. Vamos desejar a paz para o outro. E você diz que a religião recomenda que não se beba álcool. Não, na verdade, nem carne de porco. As duas únicas restrições alimentares são justamente essas. Aliás, desculpa, 3.
uma com relação à carne suína, né? Como também tem alguns cristãos também tem esse tipo de restrição, o judeu, por exemplo, a bebida alcoólica, né? E a carne de animais que tenham presas ou garras, né? Esse tipo de... Existe uma orientação a respeito disso, né? Na religião. Mas é somente isso também. E o resto faça com moderação. As festas são bem alegres, as festas são bem divertidas, sem bebida alcoólica, então o ambiente sempre fica muito familiar. A Thalita Davi, olha, eu não consigo falar se isso é Gaui, é do nosso amigo, a esposa do Maluf. Eu chamo de Maluf. Obrigado aí pela audiência, muita gente aqui. O André tá dizendo assim, ó, história incrível essa dos vizinhos, hein? Vamos usar no dia a dia, isso mesmo. A Cássia tá dizendo assim, verdade, precisamos de paz e respeito. Falando nisso, eu recomendo para vocês, amanhã leia o meu artigo, eu falo justamente essa questão da paz, da Folha Metropolitana, tá saindo na página 8. Obrigado, Afa. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Vou dar um jeito de passar lá. Por Alexandre, favor. obrigado. Muito obrigado. Vamos Sejam bem-vindos lá no domingo. Vamos convidá-lo mais vezes aqui. Vamos começar a falar um pouquinho mais do Islã, das histórias. Né? Vamos mostrar o quanto nós somos irmãos. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 estamos de volta. À noite tem programa Tribuna Livre. Hoje não tem, né, Bruna? Hoje não tem direto. Porque amanhã tem uma especial. Tem o artigo de quinta especial, não perca. Abraço.